Notícias de Brasília. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, está se discutindo uma emenda constitucional que permite a prisão em segunda instância. Um tema polêmico e mostra e demonstra que não havia legislação pertinente a permitir a prisão em segunda instância no nosso país. Mas por decisão política, o Judiciário prendeu o ex-presidente Lula, impedindo que em 2018 pudesse ser candidato a presidente da República. Tanto no Senado quanto na Câmara, tramita emendas constitucionais para garantir prisão em segunda instância. Se precisa mudar a Constituição para prever prisão em segunda instância, é porque não havia esta previsão constitucional e foi, portanto, de forma ilegal, inconstitucional, a prisão do ex-presidente Lula, e por isso que acabou se configurando internacionalmente por todos os grandes juristas do mundo como um preso político. O segundo ponto aqui das notícias de Brasília se refere à não votação de praticamente nada no dia de hoje, e tem Congresso reunindo senadores e deputados, e os próprios deputados não estão dando quórum porque o governo não pagou por a conta da reforma da Previdência. Enquanto esta semana se concluiu no Senado a PEC paralela que vai atingir a Previdência dos servidores públicos deste país, de outro lado, os deputados não querem votar nada, estão em greve branca aqui, porque não receberam os milhões prometidos e negociados, onde se venderam para o governo Bolsonaro para aprovar as maldades contra o povo brasileiro, contra a aposentadoria. E de outro lado, o governo que quis aprovar a reforma da Previdência, até esse momento não está honrando o pagamento, e por isso que está esse marasmo aqui, esse boicote dos deputados da base do governo que se venderam para tirar direitos dos aposentados brasileiros. Em terceiro lugar, está aqui tramitando as propostas de emenda à Constituição, tanto no Senado quanto na Câmara, e começa-se agora a discutir o mérito, a extinção de 1.254 municípios. É bom para os municípios que vão acolher esses municípios? Vai ter dinheiro para eles? Ou vai misturar em todo o bolo nacional os recursos que aquele município recebia? E os municípios que vão perder a condição de ser município, vai melhorar a vida da população dessas 1.254 comunidades pequenas, municípios distantes, municípios com pouca estrutura e infraestrutura? Como vai ficar a saúde, a educação, a infraestrutura, a estrada dessas pequenas comunidades, desses pequenos municípios que têm até 5.000 habitantes? Em Santa Catarina são 39 municípios e do oeste catarinense 30 municípios que deixarão de existir se aprovar esta proposta. Na PEC emergencial, está claro, os servidores públicos desse país, dos municípios, estão preocupados. Mas mais do que os servidores, a grande pergunta sobre a PEC emergencial, por exemplo, que dá para diminuir 25% do salário dos servidores, dá para fazer o congelamento do salário sem pagar a inflação do ano anterior, pode não ter mais concurso público, se precisa um professor, pode não ter concurso público, se precisa um médico, pode não ter concurso público, ou seja, em última instância, quem vai pagar a conta não é o servidor público, é o povo que vai ter menos saúde, menos educação, menos desenvolvimento e assistência social e menos infraestrutura. Ou seja, é um governo que vai tirando recursos públicos, e a própria emenda constitucional diz: tudo que o município, o Estado e a União fizer receita por fundos, receitas, tem que pagar dívidas. É para pagar dívida, é para pagar os banqueiros. E a extinção dos fundos que o governo quer extinguir, mais de 220 bilhões de reais em mais de 200 fundos que ele quer acabar, que muitos desses fundos poderiam destinar recursos para os municípios brasileiros, está lá exclusivamente, é para pagar banqueiro. Paulo Banqueiro Guedes, governo dos ricos contra os municípios, contra o povo dos municípios, contra
saúde, educação e previdência. Portanto, é um governo que vai aumentando a desigualdade social, a desesperança nesse país, não aumentando e gerando emprego com salário digno, pelo contrário, emprego mais precarizado, porque em outro momento nós vamos falar sobre a carteira verde e amarela, que acaba inclusive com a possibilidade do 13º e das férias, e consequentemente menos salário, menos direito, menos possibilidade de se aposentar dos nossos trabalhadores brasileiros. O governo vai mostrando a sua face. Um Paulo Guedes, privatista, entreguista, e vai pegar dinheiro público da saúde, da educação, de outras áreas, porque vai desindexar esses valores, não corrigindo nem a inflação, os investimentos para a saúde, para a educação, para a estrada, e transferir o que sobra para os banqueiros. Com essas notícias, nós vamos preocupando a sociedade brasileira, mas eu termino e não posso terminar, dizer quem for pro posto de gasolina no dia de hoje, já vai lá com um pouquinho mais de dinheiro para abastecer a mesma coisa da semana passada, ou seja, aumentou o preço da gasolina. Um governo que não está preocupado com o povo brasileiro. Um abraço a todos.